Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de vacinação. 6 meses, o primeiro semestre terminou, está vindo aí o segundo semestre. Qual é o balanço que a gente pode fazer de uma forma geral sobre a vacinação no nosso país? Qual é a expectativa que a gente deve ter para esse segundo semestre? Para falar sobre esses outros assuntos, a gente tem o prazer de receber hoje aqui mais uma vez, é sempre muito bom recebê-lo, Dr. Renato Kfouri, uma das maiores autoridades desse país quando o assunto é imunização. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, ele é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, aliás, hoje é dia do pediatra, e ele é também membro da Câmara Técnica do PNI, que é aquele Programa Nacional de Imunização. Está com a gente hoje aqui para falar sobre esse assunto. Oi, doutor Renato Kfouri, que prazer recebê-lo, viu? Seja muito bem-vindo sempre. Bom dia. Bom dia, Márcia. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Balanço, doutor Kfouri, que dá para fazer desse primeiro semestre. O senhor tem estado com a gente aqui desde o início da pandemia, falando numa expectativa aí de um andamento determinado. A sua expectativa se confirmou? O senhor termina o primeiro semestre satisfeito? Olha, Márcia, infelizmente nós podemos dividir esse primeiro semestre em 2 trimestres, onde nós tivemos um primeiro trimestre praticamente sem vacinas e um segundo trimestre do primeiro semestre, onde avançamos bastante na imunização de uma parte significativa da população. Cerca de metade dos brasileiros já tem ao menos uma dose e cerca de 1/4 dos brasileiros, um pouco menos, tem pelo menos 2 doses ou a dose única. É pouco, especialmente no primeiro trimestre, onde tivemos o pior momento da nossa pandemia, uma segunda onda com a circulação da P1, que fez a mais da metade das nossas vítimas de toda a pandemia, aconteceu nos primeiros 4 meses desse ano. Então, nós coincidimos uma não vacinação nos primeiros 4 meses do ano, com a pior onda, o que culminou, infelizmente, nessa trágica marca de mais de 550 mil mortos até agora. Então, não se pode comemorar, não temos nada para comemorar quando nós temos esses números. Por outro lado, nós temos um segundo semestre, onde temos como cronograma de entrega vacinas suficientes para vacinar com pelo menos 2 doses toda a população brasileira. De 0 a 100 anos de idade, provavelmente vamos ter quase 3 doses por habitante, o que nos dá uma tranquilidade em termos de circulação, em termos de vacinação, e ainda encontramos uma população bastante motivada a se vacinar. Recente dado da Datafolha mostra cerca de 90% dos brasileiros já se vacinaram ou gostariam de se vacinar. Então é um número muito bom e nós terminaremos o ano provavelmente como um dos países que mais vacinou a sua população de todo o mundo. Isso é um dado, sim, a nos apontar num médio prazo e que vai nos trazer, provavelmente, a despeito de alguma insegurança em relação à duração de proteção de grupos vulneráveis, entrada de outras variantes, um momento diferente, com mais tranquilidade do que nós já passamos até agora. Agora, doutor Renato Kfouri, apesar desse levantamento aí que o senhor divide com a gente agora, com relação à vacinação de uma forma geral, tem muita gente que ainda não tomou a segunda dose. Aqui em Santa Catarina o número é assustador e as pessoas relatam medo da reação. Outro dia a gente fez uma provocação aqui, que todo dia os nossos telespectadores participam do nosso programa, e aí a gente perguntou por que eles não estavam tomando a segunda dose, e todo mundo relatou medo da reação. Então, assim, como é que o senhor vê essa questão da falta da segunda dose? Olha, é crucial, né? Para as vacinas que são 2 doses, exceto a da Janssen, o esquema incompleto não sustenta a proteção. Como eu falei, a maioria dessas pessoas começaram a receber a primeira dose após março, abril, ou seja, já estamos em julho, agosto, momento de grande parte desses indivíduos que receberam a primeira dose dessas vacinas receberem sua segunda dose, e isso vamos dizer, condição necessária para que nós atinjamos a proteção. Uma dose só não vai sustentar a proteção e todo esse sucesso aí que esperamos alcançar não será obtido com dose única dessas vacinas. Eu acho que tem vários fatores aí que não só o medo, Márcia, colaborando para a não vacinação. Primeiro, eu acho que tem a questão do brasileiro estar acostumado à vacinação em campanhas de dose única. Assim foi com sarampo, com a febre amarela, com a polio, com a vacina de gripe anualmente. Essa é uma vacina, é uma campanha de 2 doses, é diferente, não é um reforço para
para mais para frente dar uma proteção extra. Não, é para proteção básica, são 2 doses. Segundo, que o intervalo muitas vezes é muito longo, então as pessoas se esquecem, né, de voltar daqui 3 meses, passa muito tempo. Terceiro, que elas se sentem protegidas, às vezes com uma única dose, e acabam não buscando a segunda dose. Terceiro, o medo das reações, como você bem disse. E aqui ainda soma-se um fator, ainda que às vezes a pessoa não encontra a vacina, o frequente desabastecimento que tivemos de algumas vacinas faz com que muitas vezes alguém chega lá na hora de tomar vacina, disposto a tomar vacina, e não encontra, né, a mesma vacina que tomou. Então, acho que precisamos melhorar muito a nossa comunicação. Nós temos comunicado aqui diariamente, você faz isso muito bem aqui, exemplarmente no teu programa, mas eu acho que precisamos de uma comunicação oficial do Ministério, aclarando a necessidade e a importância, fazendo campanhas, dias D de vacinação de segunda dose, vacinação domiciliar, promovendo soluções criativas, como muitos países têm feito, inclusive com sorteios e brindes e promoções para quem apresenta o seu cartão completo. Temos que ser criativos, é hora agora de nos concentrarmos na expansão da vacinação da população com a primeira dose o mais rápido possível, terminar essa convocação e, ao mesmo tempo, que intensificar a busca ativa por essas pessoas que faltam completar o esquema. Já houve uma antecipação para a segunda dose da AstraZeneca. E ontem o Ministério da Saúde falou da antecipação da segunda dose da Pfizer. O senhor acredita que isso vai acontecer nos próximos dias? Vai ser anunciado isso? Não acredito que seja nos próximos dias, não, Marcelo. Nós temos que avançar mais ainda na vacinação da primeira dose. Os estudos são claros em mostrar que quando você tem pouca dose, você tem dose insuficiente, é melhor dar a primeira dose para mais pessoas do que terminar esquemas de outro. Que por enquanto o cenário é esse. Se a gente adianta a segunda dose de alguém, nós estamos atrasando a primeira dose de outro. Então não faz sentido hoje esse tipo de ação de alteração nos nossos esquemas vacinais. É claro que daqui a pouco, quando vacinarmos todos com a primeira dose, podemos pensar na alternativa de encurtar o esquema e terminar mais rapidamente os esquemas começados. Isso depende do fornecimento. Então, quando tivermos vacinas suficientes, não tivermos mais quantidades reduzidas de doses, essa deverá ser uma tendência natural. Mas ainda não é tempo de fazer isso, devemos fazer talvez nas próximas semanas ou nos próximos meses. Ô, doutor Kifuri, ontem a gente falou aqui que as grávidas que tomaram a AstraZeneca e depois não puderam mais tomar a segunda dose, podem agora tomar a segunda dose de outra marca. Isso significa, já vou puxar para o público em geral, que pode ser que o público em geral possa tomar outra marca também para completar o esquema vacinal? Os dados, Márcia, com a intercambiabilidade da vacina Pfizer com a AstraZeneca foram publicados no mês passado, vários estudos mostrando que essa combinação é segura e essa combinação protege tanto quanto 2 doses do mesmo produto. Isso fez com que, para situações especiais, deixar claro, não de rotina, mas para situações especiais, onde está contraindicada uma vacina, tomou AstraZeneca, teve uma reação grave, um choque anafilático, ou ficou grávida no meio do caminho, tomou AstraZeneca hoje, daqui 2 meses está grávida e não pode receber a segunda dose, ou para aquelas que já receberam, como você citou, a vacina da AstraZeneca, possam intercambiar o esquema e receber um produto diferente e terminar. Então, são situações especiais, né, não é uso rotineiro. Então, para situações especiais onde um esquema foi começado com a Pfizer, podemos terminar com a AstraZeneca, ou começar com a AstraZeneca, terminar com a Pfizer, ou até com a Coronavac, no caso da grávida. Mas são situações especiais. O que muito se estuda são para doses de reforço ou revacinação no ano que vem, por exemplo. Então, provavelmente, nós estamos tendo vários estudos de quem tomou Coronavac, de quem tomou Janssen, de quem tomou AstraZeneca. O que acontece se daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 ano e meio, fizermos um reforço de uma outra vacina? Será que isso será interessante em termos de melhor resposta imune? Esses estudos serão necessários para a gente, uma vez definida a eventual revacinação, que produto utilizar para quem tomou qual vacina. Doutor Kifuri, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente já está falando em planejamento para a festa de Réveillon. Claro, nada anunciado ainda como decisivo, mas já se fala nesse assunto. Outras cidades também já estão começando a pensar nas festas, até falando em carnaval. Qual é a avaliação do senhor?
Eu acho que é possível nós pensarmos em retomada das nossas atividades com 100% da população brasileira vacinada. Claro que a depender da circulação do vírus, claro que a depender do surgimento de variantes que possam escapar da imunidade conferida por essas vacinas, claro que a depender, obviamente, da quantidade de vacinados e também a depender dessas variantes que circulem aqui, causando ou não novas ondas. Então, claro que um planejamento pode ser feito e deve, mas ele deve ser condicionado à nossa situação epidemiológica. Não se pode garantir que daqui 4 ou 5 meses estaremos numa situação possível de realizar esses eventos. Nós temos que ter a cautela de dizer a todos que a imprevisibilidade do coronavírus já nos ensinou que planos com muita antecedência podem acabar sendo frustrados. Então, programar, pensar, desenhar, estudar, eu acho bastante viável. Agora, a realização de fato só se dará se as condições assim o permitirem. Doutor Renato Kfouri, para fechar, não perguntei alguma coisa importante que o senhor acha que é importante? É tão bom ter o senhor aqui que eu fico até com medo de deixar o senhor embora e depois pensar, ai, não falamos sobre tal assunto. Tem algo importante que o senhor queira dividir com o nosso público? Não, Márcia, eu acho que você, como sempre, dá um show de perguntas, de entrevistadora. É sempre um prazer estar aqui. Talvez a gente comentar a nossa necessidade de vacinação frente à variante Delta que vem chegando no mundo inteiro, né? Essa variante se mostrou mais transmissível, a 4ª variante de preocupação que a gente tem no mundo. Aqui, diferente de outros países, ela encontrará, ou está encontrando, uma forte competidora, que é a nossa variante Gama, a variante P1 brasileira, que nos outros países não circula com tanto vigor como aqui, e aqui ela enfrenta realmente uma adversária à altura, e a disputa ecológica, para ver qual delas predominará, será decisiva para que nós tenhamos os resultados, continuemos colhendo esses resultados de controle, de decréscimo de número de casos, de mortes, sustentado que a gente vem tendo nas últimas semanas. Ainda estamos registrando números próximos à primeira onda. Então, estamos vencendo batalhas, mas a guerra não está ganha. Então, é terminar o esquema vacinal, vacinar o mais rápido possível, manter essas medidas de isolamento. As próximas 4 ou 8 semanas vão ser absolutamente cruciais para definirmos o nosso futuro. Então, não é hora de baixar a guarda, pelo contrário. Vacinar, completar o esquema, usar máscara, ficar longe, mais algumas semanas, quem sabe a gente volta aqui, se você me convidar, obviamente, para estar aqui discutindo daqui umas 6 semanas, eu imagino, num cenário muito melhor do que esse que nós estamos conversando hoje. Já está na agenda, doutor Kfouri. Produção, já está na nossa agenda. Daqui a 6 semanas, o doutor Renato Kfouri volta. Tomara para a gente fazer uma avaliação bem mais positiva, bem mais tranquila de tudo isso que a gente está vivendo. A guerra não está vencida ainda. Vencemos algumas batalhas, mas a guerra ainda está acontecendo. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigada pelas informações, sempre precisas. Obrigada por estar com a gente. Um ótimo dia e até daqui a 6 semanas, ou então até qualquer hora, se precisar, o senhor volta, que o espaço aqui está sempre aberto para o senhor, tá bom? Volto sempre, daqui a 6 semanas, quem sabe, presencialmente aí no seu estúdio, Marcelo. Um grande dia, uma boa semana. Coisa boa, agora gostei mais ainda. Valeu, doutor Kfouri. Obrigada, até uma próxima.